Fala, meu filho, não é assim não. Não é assim não que você joga o time no mato de bobeira. E o Plata, se ficar, é outro que também tem que ter uma conversa com ele. Eles consideraram então com a bola rolando, né? Porque com a bola parada, gente, vamos falar a verdade aqui. O Pulgar foi muito irresponsável. Ainda mais para fazer contra o Palmeiras. Você viu a cena que eles fizeram? Assim, não tô dizendo que certamente o Fux sentiu dor naquilo ali, mas você vê, tira a meia, tirou tudo para ficar aquela coisa ali, para televisão focar, para forçar mesmo o VAR, a coisa, para tentar. Não se faz esse tipo de coisa num jogo contra o Palmeiras. Porque sabe que eles vão forçar, porque o juiz certamente botou na cabeça: eu não vou expulsar ninguém nessa final. Vai ser 11 contra 11, eu não vou me meter nisso. A É a própria entrada única. que o Carrascal sofre, né, André? Se fosse em cima do jogador do Palmeiras, provavelmente o cara ia ficar rolando meia hora ali, Isso, né? sem dúvida. E é justamente para ganhar tempo, pro VAR ficar olhando, e de repente, vamos chamar para ver, entendeu? Não se faz isso contra o Palmeiras. O Pulgar foi muito irresponsável naquilo ali. E ele fez jus à expulsão. Ele poderia ter sido expulso. Rafael Veiga poderia ter sido expulso, o Kelvin poderia ter sido expulso, né? Mas ele foi responsável até porque a bola estava parada. E teve esse chute do Fux no Arrascaeta com a bola parada também? Teve. Poderia também ter sido punido? Poderia. Mas de todas essas entradas, a mais feia e a mais irresponsável foi a do Pulgar. Não dá para tapar o sol com a paneira em relação a isso. Nada a ver o que ele fez. Nada a ver. E é uma coisa que ele tem que ser conversada com ele. Porque se você vê as redes sociais dele, é só publicação de eu sou o Pitbull, eu sou o xerifão. É só foto de entrada que ele dá dura. Isso é legal pro torcedor? É legal pro torcedor? É interessante ter um jogador assim, meio malvadão, meio bandidão, que dá uma intimidada no adversário? Mas ele tem que saber fazer isso. Teve um cara que aprendeu a ser assim. Era muito expulso e depois começou a continuava fazendo isso, mas não era tão expulso. Um cara que não é muito bem quisto, mas que soube fazer isso. Felipe Melo. Outro, Sérgio Ramos. Ficou com a fama, intimidava os adversários sim, mas foram diminuindo o número de expulsões ao longo da carreira, porque começava a não dar esse tipo de mole que o Pulgar deu. O Pulgar deu muito mole. Ele poderia ter jogado a Libertadores do Flamengo no lixo com a atitude dele, nessa coisa de querer ser o xerifão. Eu acho que tem que conversar com ele. Meu filho, você pode continuar sendo assim e tal, mas tem que ser malandro. Tem que saber a hora de fazer isso. Contra o Palmeiras não era a hora. Ele foi salvo pela intenção do juiz de não botar ninguém para fora. Né? Se o juiz fosse rigoroso, talvez expulsasse 2 do Palmeiras e 1 do Flamengo. Mas se o juiz fosse assim, não, esse lance foi sem bola, totalmente desnecessário, uma agressão, eu vou botar para fora. Ele tinha ferrado o Flamengo. Então acho que vale a pena, já que ele teve contrato renovado e tal, vale a pena conversar com esse jogador para tentar, porque ele é um ótimo volante. Depois ele jogou muito bem, soube administrar sem o cartão, ele se entende muito bem com o Jorginho. É um ótimo jogador, mas tem que conversar isso com ele. Fala, meu filho, não é assim não. Não é assim não que você joga o time no mato de bobeira. E o Plata, se ficar, é outro que também tem que ter uma conversa com ele. Ficar esperto, porque senão você joga o time no mato de bobeira, sem necessidade nenhuma. Teve até um superchat aqui agora, se o André quiser complementar também, o Abimad em seguida, o Nilo Nóbrega. André, tanto é passível de expulsão o lance do Veiga, que no jogo Chelsea e Arsenal, no fim de semana, Caicedo foi expulso em lance idêntico. Sim, A questão é também do verdade. Veiga. É verdade. Não tô falando não. O problema do Pulgar é o seguinte, cara, a bola parou. A gente tem que pensar no lance. A bola parou, ele veio correndo, ele deu uma raspada de cima e embaixo na perna do cara. E aí o cara caiu, fez aquela cena toda. Cara, o Fux pensou assim, porra, ganhamos a Libertadores. Quando ele sentiu, porque o jogador sente, né? Quando o troço rasga, ele sente. Ele falou, rasgou, já era, ganhamos essa Libertadores. Aí tirou a meia, o juiz não vai deixar de expulsar. O juiz não expulsou porque ele manteve ali a firmeza de provavelmente ter um propósito de não botar ninguém para fora no jogo. Só se fosse uma coisa, sei lá, um absurdo, uma agressão assim muito clara, né? Mas foi só isso.
Ele poderia ter sido expulso. Ele criou uma situação para ele totalmente desnecessária. Ele não tinha por que fazer aquilo. Sei lá, dá uma trombada no cara, um empurrão porque ele chutou o Arrascaeta, beleza. Ou então, poderia ter sido mais inteligente ainda, que seria fazer um escândalo com o árbitro. E aí poderia ser todo um mise-en-scène ali. Sabe como é que provavelmente o Palmeiras reagiria naquela situação exatamente ali do Arrascaeta e do Pulgar? O Arrascaeta ia rolar no chão, o Arrascaeta do Palmeiras ia rolar no chão como se o Fux tivesse matado ele. E o Pulgar ia em cima do árbitro e ia falar: matou, expulsa, até ele expulsar. Essa é a atitude mais inteligente nesse tipo de situação. E não isso que ele fez, de querer mostrar que era mais macho que o Fux, agrediu o cara e poderia ter sido expulso.